Carlos Alves, 45 anos, natural de Mirandela e residente em Santo Tirso há mais de 20 anos. Professor do ensino básico, é também treinador de basquetebol e foi presidente de uma associação de pais. É o candidato da coligação Valorizar Mais, que junta o PSD e o CDS nas próximas eleições autárquicas. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite para esta entrevista. Obrigado eu. Para começarmos, já foi candidato há 4 anos à Junta de Freguesia de Santo Tomé de Negrelos, mas pode-se dizer que está na política há relativamente pouco tempo. Como surgiu a oportunidade para ser o principal candidato da oposição nas eleições autárquicas deste ano? Ora bem, durante o processo que foi, aliás, desde que esta comissão política do PSD tomou posse, começou a trabalhar à procura daquilo que seria o candidato ideal. No meio do processo, achou que o candidato tinha que sair daquilo que era a comissão política. E, portanto, dentro do perfil que já tinha sido traçado e já tinha sido votado no plenário de militantes do PSD, acharam que eu me enquadraria melhor, sendo da comissão política, me enquadraria melhor dentro daquilo que foi o perfil traçado. E, portanto, é assim que eu chego. A questão do CDS é que também não se opôs, achou que estava bem e, portanto, apesar de ser pouco tempo, as duas comissões políticas acharam que dentro daquilo que era o perfil, da minha maneira de ser, daquilo que eu tenho feito na sociedade, naquilo que é a minha vida profissional e pessoal, achou que me enquadrava perfeitamente e que poderia ser um bom candidato. Considera que algumas pessoas poderiam esperar que o PSD, coligado com o CDS, pudesse apresentar um candidato que fosse alguém mais conhecido ou que as pessoas reconhecessem logo à primeira vista? Sim, é um facto, as pessoas estão sempre à espera que haja sempre assim uma pessoa muito mais conhecida, mas a opção tanto da Comissão Política do PSD como do CDS foi exatamente apostar num outro perfil de candidato, calhar não tão conhecido e não tão conhecido nem por bons nem por maus motivos, porque às vezes o ser conhecido pode ser por bons ou por maus motivos. Neste caso, achou que se calhar uma pessoa que não estava muito envolvida em questões políticas, nem vivia da política, nem que estava ligada há muito tempo da política, fazia mais sentido. Quais são os seus objetivos para as eleições e o que considerará que é um bom resultado? Um bom resultado é ganhar. Não há outro bom resultado. Não há resultados assim, nem mais ou menos, portanto o bom resultado será ganhar. Os outros resultados serão maus, sendo que dentro dos maus há sempre uns melhores que os outros, mas naquilo que a gente considera um bom resultado será ganhar, sem dúvida. Tem andado na rua há já algum tempo a fazer o tradicional porta a porta. Qual é o feedback que tem tido das pessoas? Como as tenta convencer a votar em si? Olha, o feedback tem sido positivo, sob o ponto de vista que a gente vai percebendo que as pessoas estão cansadas daquilo que tem sido anos atrás de anos, décadas atrás de décadas deste tipo de gestão. E, portanto, as pessoas querem uma alternativa credível ao que neste momento existe. O que é que a gente faz para as convencer? É exatamente tentar-lhes explicar que nós poderemos ser essa alternativa. Que temos pessoas sérias, que temos pessoas competentes, que temos um programa e um projeto que tenho a certeza absoluta que dentro de 4 anos irá mudar a face e valorizar aquilo que é o Concelho de Santo Tirso. Caso não seja eleito Presidente de Câmara e tenha de estar na oposição como vereador sem pelouro, tal como outros membros da sua lista, o que poderemos esperar? Vamos ter uma repetição do que aconteceu em 2013 e em 2017? Acabámos por ter uma equipa de variação afastada da Comissão Política do Partido e temos até ex-vereadores que agora concorrem contra o PSD. Olha, eu sobre 2013 eu não estava no meio político, portanto não vou muito pronunciar sobre isso. Eu entrei na política a partir de 2007. Seja como for, também não interessa muito estar a olhar e fazer grandes comentários ao que foi o passado. Interessa olhar para o presente e para o futuro. E eu sei perfeitamente aquilo que tenho que fazer. Melhor, o que nós temos que fazer. A equipa de variação
tem que ter reuniões regulares, sejam quinzenais, sejam mensais, não com a comissão política do PSD, mas com as comissões políticas do PSD e do CDS, porque isto é uma coligação. E para nós fazermos um bom trabalho, temos que estar sempre em sintonia e, portanto, temos que nos juntar, falar, conversar. Não é por acaso que a número 2 e, o número 3 como candidatos à Câmara, na lista para a variação, é neste momento a Presidente da Comissão Política do PSD e o Presidente da Comissão Política do CDS-PP. Porque só assim é que fará sentido. Mas não só. Aquilo que nós queremos também é reunir periodicamente com os candidatos às Assembleias de Freguesia e os candidatos à Assembleia Municipal. Porque só fazendo este trabalho, só reunindo, discutindo, expondo os problemas, é que nós vamos conseguir apresentar propostas que valorizem a vida dos tircenses em todo o seu concelho. Então podemos esperar uma união do partido mesmo após as eleições, o que não tem acontecido nos últimos anos. Eu vou lhe dizer, essas uniões, eu confesso-lhe que nunca vi organização nenhuma que fosse 100% unida. Há sempre aqueles que discordam e que estão no seu direito, por isso é que temos a democracia. A democracia está para que haja várias pessoas com diversos tipos de pensamento e diversos tipos de pontos de vista. Agora, que nós queremos nos juntar e falar sobre aquilo que são os problemas dos tircenses, sim, isso vai acontecer, isso é uma garantia. Como considera que está o desenvolvimento em Santo Tirso, enquadrando sempre na sua envolvência, seja na área metropolitana do Porto ou os concelhos mais perto, Famalicão, Passos Ferreira, Maia, Guimarães e até mesmo a Trofa? Olha, não sou eu que penso, isto não é uma questão só de pensamento filosófico, é uma questão de factos e é factual. A gente olha, todas as pessoas que olhem para Santo Tirso e depois comparem com Famalicão, a Maia, Guimarães, Passos Ferreira, veem que Santo Tirso, a quase todos os níveis, está muito mais atrás que estes concelhos. Aliás, até na questão da perda de população, que agora foi os censos, foi o concelho destes que acabámos de falar que mais perdeu gente em termos de percentagem. E, portanto, isto significa que que isto não está a correr bem e, portanto, que existe grandes falhas. Nós conhecemos muita gente que está a fugir, por exemplo, de Santo Tirso para Famalicão. Porquê? Porque encontra lá habitação mais barata, a água e o saneamento mais barato, encontra outro tipo de empregos que são melhor remunerados e, portanto, acabam por ir à procura daquilo que é melhor. Alguns dos problemas do nosso concelho, como falou também, são a falta de água canalizada, a falta de saneamento, a falta de transportes públicos, a habitação que não é acessível, o aumento da criminalidade e temos a perda da população, que é algo dramático, que também já falamos. Como se propõe a resolvê-los, sendo que em todos eles não é competência direta da autarquia, mas eles existem em Santo Tirso? Exato. Particularmente naquilo que é, e vamos aqui por pontos, na questão da água e do saneamento. É uma exigência, é um desígnio que o saneamento e a água têm que cobrir pelo menos 95% da população nos próximos 4 anos. Não depende de nós, mas nós, enquanto Câmara, temos que pressionar as empresas onde estes serviços estão concessionados de maneira a que eles rapidamente resolvam o problema. Só eles é que podem resolver o problema. Com acesso a fundos da Comunidade Europeia, ou à da Bazuca, ou que um deles acharem melhor onde é que se pode ir buscar o dinheiro. Mas tem que se resolver o problema. Não se pode continuar com pessoas que sem acesso à água e sem acesso ao saneamento. Isto não são condições de vida para as pessoas em pleno século XXI. A questão dos transportes, a política, mais uma vez exercida pela Câmara Municipal nestes últimos anos, tem quase vetado ao isolamento das diferentes freguesias. Aliás, vê-se o Tuste. O que é que aconteceu com o Tuste? Mal gerido, não chega às populações e, portanto, tanto é assim que agora até vai ser criado um programa intermunicipal, juntamente com Famalicão e Trofa, que é o Moviave,
para tentar resolver esse problema. Achamos que esse programa pode ser interessante, que poderá vir preencher algumas lacunas, mas achamos que é insuficiente, pelo menos daquilo que está mais ou menos em cima da mesa. E, portanto, vamos continuar a ter problemas de municípios com falta de acesso, pelo menos, até porque estamos a falar de municípios idosos, que têm muitas vezes problemas de querer chegar ao centro de saúde e não conseguem. E, portanto, nós temos, independentemente daquilo que venha a ser acordado nesse programa, temos que encontrar soluções, e nós já pensámos em algumas soluções, para poder, juntamente em articulação com as juntas de freguesia, para poder resolver esses problemas. Em relação à criminalidade, é uma questão de pressionar aquilo que é a administração interna e o ministro. Enfim, a gente sabe que este ministro não tem sido nada bom, seja qual for a área por onde se meta. As polémicas são tantas que esperemos que quando a gente for eleito, a seguir haja um novo ministro capaz de resolver esses problemas. Em relação à habitação, quer falar também um pouco sim, a questão da habitação. Uma das coisas que a gente tem que perceber é que há uma falta de habitação a preços acessíveis, particularmente para estabelecer jovens casais, porque são aqueles que acabam por sair daqui. Não são as pessoas idosas que se acabam por mudar à procura de nova vida. São jovens. E, portanto, nós temos que encontrar essas soluções. Dentro daquilo que é o parque habitacional de Voluto, tentar encontrar, juntamente com os proprietários, criando aqui um programa de apoios para que esses proprietários possam reabilitar essas habitações, para que depois possam pô-las ou a vender ou a alugar essas habitações a jovens casais a preços acessíveis, e criar, e uma das coisas que a gente também tem que perceber é olhar para Santo Tirso, para o Conselho de Santo Tirso, olhar bem para o PDM e ter que fazer as alterações que forem necessárias fazer para que se possa, ser possível, haver sítios para construir a bons preços. Porque quanto mais sítios houver para construir, isto é uma questão de mercado, quanto mais oferta houver, os preços acabam por baixar. Já falámos então um bocadinho sobre os problemas identificados pela coligação em Santo Tirso. Agora o que eu pergunto é quais são as grandes propostas que a coligação tem para o Conselho de Santo Tirso? Olha, na minha apresentação eu falei em três áreas, que foi o desporto, a cultura e o turismo. E deixei aqui de fora o ambiente. Não que eu não acho que o ambiente seja importante, é extremamente importante, mas porque nós conseguimos interligar as questões ambientais nestas três áreas. O desporto, em primeiro lugar, porque nós achamos que através do desporto nós podemos combater as desigualdades sociais. É através do desporto que a gente combate as desigualdades sociais. E além disso, nós acabamos de vir uma pandemia. Nada como criar nas pessoas, e particularmente nos jovens, hábitos de vida saudável. Estaremos mais fortes para futuramente, quando houver um novo tipo de pandemias, porque poderá haver, assim como houve esta, e já houve outras no passado, se calhar, se tiverem hábitos de vida saudáveis, estão mais preparados para poder suportar essas questões pandémicas. E nesse sentido, faz todo o sentido nós apostarmos no desporto. E quando falo no desporto, não é só o desporto no futebol, é o desporto. Nós queremos criar um movimento olímpico em Santo Tirso, trazer mais modalidades para Santo Tirso, modalidades que temos muitos jovens a praticar fora do concelho, tanto em Guimarães, como em Famalicão, até na Maia, em Paços de Ferreira, que procuram que lá existe outro tipo de oferta que cá não encontram, e portanto esses jovens poderem poderem praticar esses esportes aqui quase sem sair de casa. E, portanto, isto para nós parece-nos extremamente importante. A questão da cultura é inadmissível. Nós, nos tempos em que vivemos, ter um concelho sem uma sala de espetáculos para os tircenses.
não tem. Quando o tircense quer algo, um bocadinho mais de cultura, tem que se deslocar a Guimarães, a Famalicão, lá está, mais uma vez, Guimarães, Famalicão, Porto, Braga, Maia. E, portanto, nós temos que investir fortemente na cultura. Particularmente, temos que construir o Cineteatro de Santo Tirso. Tem que ter Santo Tirso é sede de concelho, tem que ter uma sala de espetáculos à altura dos pergaminhos que aquilo que são os tircenses. E temos que reabilitar o Cineteatro de Vila das Aves, porque é outro polo importante e é um edifício histórico, maravilhoso, e portanto tem que ser reabilitado. E portanto, e depois criar aqui sinergias, juntamente com as associações culturais, de maneira a criar movimentos e espetáculos de cultura periódicos para que as pessoas possam assistir. Na questão do turismo, nós vemos que esta pandemia veio fechar muitos restaurantes, veio trazer, enfim, veio complicar a vida de muita gente e, portanto, nós achamos que, não criando aqui obras, porque aquilo que a gente propõe é exatamente visitarem o que já existe, em termos daquilo que são gastos ou um pouco, será, enfim, podermos melhorar os acessos aqui e ali, mas dar a conhecer o que melhor de Santo Tirso tem e trazer as pessoas a visitarem. Por exemplo, o mosteiro aqui de Roriz, que é lindíssimo, o mosteiro de Cisverga, o mosteiro de Vilarinho, o mosteiro da Nossa Senhora da Assunção, o mosteiro de São Bento e, portanto, muitos outros, e, portanto, criar aqui um turismo, porque o turismo religioso é um turismo forte em Portugal, e, portanto, apostar nisso, trazer pessoas, dinamizar o comércio local, enfim, criar mais valor, valorizar o que nós temos. É isso que a nossa ideia daquilo que são os nossos grandes projetos. Como é óbvio, não vai morrer só aqui isto, não se acaba aqui. Temos um projeto também ambicioso a nível ambiental, porque depois interliga com a questão do desporto, a questão dos trilhos para praticar para os BTTs, para estes desportos novos que estão a aparecer, os trails, e portanto ali na zona de Valinhas tem condições maravilhosas para a prática desses desportos e portanto temos que apostar isso. Eu digo nas zonas de Valinhas que não é única, o que não faltam aí são zonas espalhadas por esse concelho fora para fazer esta prática. Na questão da cultura ambiental, também a reforçar a questão de explicar às pessoas, até porque nós temos uma mancha florestal enorme, lindíssima de se ver e portanto podemos aproveitar exatamente isto também como um conceito turístico e portanto as pessoas acabam por, hoje em dia, mas até porque nós não estamos a inventar a roda, isto tem sido aquilo que outros municípios têm apostado e que têm tido tem trazido grande valor acrescentado a esses municípios e, portanto, nós aqui não é uma questão de copiar, nós temos a nossa identidade, mas ver aquilo que resulta nos outros e tentar fazer aqui o melhor que temos. E na questão da cultura, se nós tivermos um programa cultural diverso, vasto, com salas de espetáculos onde se possa ver esses espetáculos, em vez das pessoas irem para Guimarães, para Famalicão, para a Maia, para o Porto, para Braga, se calhar são as outras pessoas que vêm da Maia para Santo Tirso, de Guimarães para Santo Tirso, de Famalicão para Santo Tirso, e portanto estamos a trazer gente para o concelho. E quem sabe, se depois essas gentes veem que isto realmente já tem saneamento, já tem água, há casas com preços acessíveis e, portanto, tudo isto é valorizado e as pessoas acabam por querer viver para Santo Tirso. Em várias ações de campanha, falou muitas vezes em falta de critérios e de estratégia por parte do Executivo Municipal. Pode explicar melhor em que consistem as suas críticas? Olha, a falta de critérios tem a ver, entre muitas outras coisas, mas para mim o que é mais gritante é a atribuição de subsídios. Eu não sou contra a atribuição de subsídios, sou a favor da atribuição de subsídios, mas estamos a falar de dinheiros públicos. E os dinheiros públicos tem que haver rigor na gestão e tem que ter critérios na sua distribuição. E eu não percebo, e é aquilo, eu na altura até dei um exemplo, a primeira vez que falei nisso até dei um exemplo, e que nada me tenho contra a pessoa em si, porque as pessoas são livres, vivemos de ter os negócios que querem e cobrarem o dinheiro que querem. Em termos daquilo que é a gestão camarária, para mim não faz sentido. Não faz sentido que uma corporação de bombeiros
que presta um serviço extremamente bom àquilo que são à população, receba 40 mil euros e uma fotógrafa para fotografar eventos receba 30 mil. Aqui não há critério, nem se percebe o porquê. Dou-lhe outro exemplo. Há uma associação desportiva que recebe 20 mil euros de subsídio e tem uma equipa de futebol sénior para participar no campeonato municipal. Muito bem. Há outra associação desportiva que recebe à volta de 120 mil euros, mas tem 500 atletas federados. Fora aqueles que lá andam a praticar desporto e que não são federados. A questão é esta. Como é que um clube que recebe 20 mil euros, com 20 atletas que terá, uma equipa de futebol, 25, recebe 20 mil, e outro que mexe com 500 atletas federados, só recebe 120 mil. Quer dizer, 120 mil é mais que 20 mil, como é óbvio. Mas em termos daquilo que é a proporção, não me parece uma distribuição correta. Ou esta que recebe 20 mil está a receber dinheiro a mais, ou esta que recebe 120 mil está a receber dinheiro a menos. E, portanto, quando a gente tenta perceber como é que foi atribuído aquele subsídio, ninguém sabe. E, portanto, isto é a cara, é o presidente que é mais simpático, é o quê? Qual é a base do critério? E, portanto, nós temos que criar, por isso nós queremos, em relação ao desporto e noutras áreas, criar uma carta desportiva onde esses critérios estejam lá todos. Até para os clubes saberem aquilo que vão poder receber e aquilo que têm que fazer para poder, se quiserem, ter mais subsídios ou mais dinheiro. E nessas visitas que fez, questionou sobre esses critérios de atribuição e as pessoas dos clubes tinham noção dos critérios que são? Não, quer dizer, assim, nós assinamos o protocolo, mas sim, mas você recebeu 120 mil porquê? Como é que se chegou a esse valor dos 20 mil, ou dos 120 mil, ou dos 10 mil? Isso não sabemos. Pronto. Mas é isso que a gente quer saber. Transparência acima de tudo. O exercício de um cargo público tem que ser transparente. As pessoas têm que perceber como é que aquilo é gasto, para o que é gasto e o que é que pretende beneficiar, quem é que pretende chegar. E, portanto, tem que ser transparente. E para ser transparente tem que haver critérios. Senão, eu gosto mais do A do que do B, dou mais ao A do que ao B. E não pode ser. Eu não posso... Um presidente de Câmara, uma Câmara, não pode ser gerida porque gosta mais do A ou do B. Porque nós neste momento estamos a candidatar, cada um tem a sua falange de apoio, há os que são socialistas, os que são sociais-democratas, os que são do CDS, democratas cristãos, do Bloco de Esquerda, da CDU, enfim, cada um neste momento tem aquilo que uma base de apoio. Uns gostam mais, outros gostam menos. Mas quem exerce o poder, quem for eleito como Presidente da Câmara, é Presidente de todos os tircenses, não é só daqueles que o elegeram. Portanto, é Presidente de todos e, portanto, tem que olhar para todos de igual forma, não é? Tem que ser, utilizando assim um termo mais popular, filhos todos da mesma mãe. Temos então 6 candidaturas em Santo Tirso, nunca tivemos tantas. Isso é sinal de algo que está mal ou, por outro lado, é apenas a democracia a funcionar? Olha, eu acho que isso são... Aliás, é as duas coisas. Se isto estivesse muito bem, toda a gente gostava, ninguém se queria candidatar, porque estava muito bem. Se aparecem muitas candidaturas é porque há muita gente que não se revê nisto que é esta política que está a ser seguida. E, portanto, apresenta o seu projeto para tentar reverter as coisas. E como é óbvio, isto é democracia a funcionar, porque se apresentam às eleições, não é? E como se apresentam às eleições, as eleições é por si o ato democrático da escolha e por si é a democracia a funcionar. Porque deverão os eleitores votar em si e não no atual Presidente da Câmara, que é também candidato ou em algum dos outros 5 candidatos? Bem, as pessoas não têm propriamente que votar em mim, ou seja, as pessoas têm que votar naquilo que é a nossa equipe e aquilo que é o nosso projeto que nos propomos a fazer. Eu sou o rosto de uma equipa muito mais valiosa. Sozinho eu não sou ninguém. Ninguém nestas coisas sozinho é alguém.
Eu candidato com uma equipa por trás e um projeto, e as pessoas devem votar na minha equipa, no meu projeto ou no nosso projeto, exatamente porque vai valorizar as vidas delas. Nós não estamos aqui para mudar a vida a ninguém. Eu acho que a vida, cada um muda se achar que deve mudar, mas estamos aqui para tornar a vida melhor, para criar soluções para aquilo que são os seus problemas. E, portanto, nós temos propostas extremamente interessantes, extremamente inovadoras, para tentar resolver esses problemas que as pessoas têm no seu dia-a-dia. E, portanto, para mim, esta é a minha ou a nossa maior vantagem em relação aos demais. Para terminarmos então esta nossa conversa, vou fazer a pergunta habitual, que é: qual é a mensagem que quer deixar a todos os tircenses? Pronto, a mensagem que eu quero deixar aos tircenses tem a ver com o seguinte: nós temos, conforme eu disse na minha apresentação em maio, nós temos um conjunto de medidas e uma equipa capaz de valorizar aquilo que é a vida dos tircenses e que, portanto, que irá de encontro àquilo que são os problemas reais do dia-a-dia dos tircenses. Nós não somos melhores que ninguém, conforme disse. Temos uma estratégia a curto e a longo prazo, exatamente para poder valorizar essa vida dos tircenses. E, portanto, temos uma equipa muito capaz, conhecedora do concelho, conhecedora dos problemas, e as propostas que nós temos têm a ver exatamente com esse conhecimento para chegar mais perto dos tircenses, porque os tircenses se sintam mais ligados ao seu concelho, mais ligados às instituições e que todos juntos consigamos fazer Santo Tirso um concelho com mais valor e um concelho moderno e um concelho com futuro. Por isso, apelo a todos os tircenses que no dia 26 compareçam em massa às urnas de voto, exatamente para poderem escolher uma vida melhor. Mesmo que não votem em mim, mas eu acho que devem votar porque realmente nós somos a alternativa, mas que apareçam para votar. Uma democracia não se constrói com votações com 40% de abstenção. Portanto, se as pessoas querem mais e melhor, têm que votar para depois poder exigir. Em nome do Diário Santo Tirso, agradeço então mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista e desejo todo sucesso, quer a nível pessoal, profissional e também na sua candidatura. Eu é que agradeço o convite do Diário de Santo Tirso e mais, quero também agradecer ao Diário de Santo Tirso pela isenção que tem tido nesta campanha, porque é muito importante que a comunicação social, particularmente a local, seja isenta e que chegue a todos da mesma maneira.